Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu me chamo Felipe Machado, sou apresentador do podcast Um Dom de Deus e hoje estou com uma uma companheira aqui de podcast. Carol, se apresente, seja bem-vinda. Olá pessoal, muito obrigada Felipe, meu nome é Carolina Rocha e junto com o Felipe hoje eu estarei apresentando este episódio do podcast. E hoje nós recebemos duas convidadas ilustres, as duas Renatas, certo? Nós temos aqui a doutora Renata Souza, ela que é médica ginecologista e obstetra, pós-graduada em ginecologia integrativa e médica da Naprotecnologia. Seja bem-vinda, Renata. Muito obrigada, Felipe e Carol, pelo convite. Espero que seja uma conversa proveitosa, né? Com certeza. Conversar bastante. Vai ser. E temos também Renata Catielli. Renata, que é enfermeira, especialista em saúde da mulher. Ela é instrutora do método de ovulação Billings, terapeuta em fertilidade e é terapeuta familiar em formação. Renata, seja também muito bem-vinda. Muito obrigada por esse convite, né? Estar aqui com a minha xará, com a admiro, a doutora Renata, com Carol, com Felipe. Tenho certeza que vai ser um podcast muito bom. Acho que o que deve guiar aqui deve ser a busca pela verdade, né? Com certeza. Que possamos buscar a verdade juntos. Com certeza. E hoje, os temas que nós vamos tratar são temas relacionados principalmente à saúde da mulher, a questão da fertilidade, questão de contracepção, tudo isso, controle de natalidade. E nós vamos tentar trazer uma perspectiva católica para tudo isso, né? E evidenciar como que vocês duas, que são pessoas que vivem essa realidade no dia a dia de vocês, que vocês trabalham com esses temas, como é que vocês aplicam na vida profissional de vocês esses princípios, certo? Então, eu queria que vocês começassem falando um pouco da caminhada de fé de vocês. Qual foi o caminho que vocês traçaram na igreja até agora? Então, vou começar. Tá. Venho de uma família católica, né? Minha família sempre teve a criação ali dentro da igreja católica. Teve sempre ali no costume das missas, né, das orações em casa, mas como tudo a gente ainda faltava ali aquele encontro, né, verdadeiro, né, com o Senhor. E aconteceu comigo ali mais ou menos em 2015, eu fui convidada por um amigo para ir para um retiro lá na Canção Nova de jovens, e nesse retiro foi durante a Semana Santa, e foi assim um divisor de águas. Como se assim, caiu a venda, né, dos olhos, e agora eu enxergo, né, ali a verdade e busco, né, e a partir daquele momento aí começou essa caminhada aí de amadurecimento na fé, de crescimento, e estou aqui hoje. Bacana. A minha caminhada de fé, minha família sempre foi católica, mas minha avó, ela que me levava para as missas, insistia para fazer primeira comunhão, me batizei aos 12 anos, então já foi um pouquinho tardio assim o conhecimento com Cristo. Fiz um retiro de jovens com Cristo que teve na minha cidade, que é Ebuquim, e lá eu descobri a beleza que ninguém tinha me apresentado de fato, que é a pessoa de Cristo, né? E como é bom servir ao nosso Senhor. E ao longo da juventude, essa sede mesmo de buscar a verdade, passei pela comunidade católica Shalom, fui missionária também da Aliança. E hoje me encontrei no mosteiro das Irmãs de Matutina, a qual sou oblata, que continuo nessa caminhada da busca pela verdade, né? E me encontro muito com os ensinamentos, né, que as irmãs passam, de fato, e aplico na minha vida. Então, essa é a minha caminhada. Tenho certeza que nesse caminho teve muitas pessoas que foram ajudando, porque são os anjos, né, que vai colocando na nossa vida, que faz a gente continuar na caminhada de fé. Sim. E como é que surgiu para vocês, para essas duas católicas que tinham essa fé já desde uma idade mais nova? Porque muita gente, claro, a doutora Renata, por exemplo, falou que teve essa virada de chave, mas teve uma criação católica, né? Tem muita gente que só depois da vida que vai ter um encontro com Cristo vai saber quem é Jesus, né? Vocês tiveram essa oportunidade desde um pouco mais cedo, já ter, de certo modo, essa experiência. Como é que foi para vocês, então, o surgimento desse interesse pela área da saúde da mulher? Vocês tendo esse pano de fundo católico, como é que foi isso? Então,
Eu sempre, quando eu pensava em medicina, em ser médica, eu pensava já em ser obstetra. Então, assim, antes de entrar na faculdade, eu já sabia que eu queria ser obstetra. E é até curioso, surgiu essa vontade, né? Lembram aquelas novelinhas de Manuel Carlos, quando a gente era jovem? Vocês são um pouquinho mais jovens. Não sei se pegaram essa época. Mas tinha umas novelinhas, assim, bem lightzinhas, que tinham os personagens Helena. Aí uma dessas, eu não lembro exatamente o nome, tinha uma que a personagem era obstetra. E eu achava o máximo, assim, nossa, eu quero isso. E aí eu disse, gostei, assim, né? Fiquei bem interessada por essa área do nascimento. Sempre essa questão aí do surgimento da vida, né, de família, isso sempre chamou muita atenção. E eu via nessa área da medicina algo que me levava para esse caminho. Então, eu já entrei pensando já na área da saúde da mulher, né? E aí, entrei na faculdade de medicina e já pensando em fazer residência de ginecologia e obstetrícia. E assim que terminei, prestei a prova para residência, para ginecologia e obstetrícia e entrei nessa área, né? E, assim, foi a melhor decisão. E aí, para a parte da fertilidade também era uma coisa que eu não pensava antes também, dentro da saúde da mulher, né? Essa questão aí de fertilidade. Não era uma das minhas primeiras, dos meus primeiros interesses, né? Dentro da área da ginecologia. Mas acabou que fui sendo levada para isso, né? Dentro aí dessa questão do catolicismo, acabou que eu entrei nesse caminho. E hoje, assim, eu sirvo nesse caminho, né? De ajudar as mulheres na busca ali da fertilidade, no conhecimento da sua fertilidade. E acho que foi talvez, Deus me preparou, né? Esse tempo todo para hoje trabalhar com essa questão da fertilidade, né? Desde aquele início do interesse pela saúde da mulher, para hoje, né, poder trabalhar com essas mulheres dessa maneira, né, da maneira dentro da moral, da igreja, né, valorizando a vida, a família, né, a fertilidade, a saúde da mulher. Interessante. Você, Ana? Então, eu nunca pensei na saúde da mulher, fiz a graduação e, como a maioria das graduações é voltado muito para o meio hospitalar. E acabei me apaixonando pela terapia intensiva, a qual eu exerço há 5 anos, né? Sou especialista e trabalho na área. E na pandemia, quando os casais, as famílias acabaram ficando no lockdown, foi aí que surgiu o questionamento no meu coração sobre o matrimônio. E como na época eu era missionária, tinha um grupo de oração que eu acabava acompanhando, muitos jovens, casais, e sempre surgiam essa questão da fertilidade, das dúvidas, né, frente ao catolicismo. E foi aí que eu me inscrevi no curso de instrução do método Ovulação Billings. E ao fazer o curso foi que começou a surgir o desejo de aprofundar ainda mais, não só para ajudar as famílias, mas também as mulheres em si, né? E fui avançando e fazendo os cursos, né, na área de terapia familiar, que estou fazendo agora, fertilidade integrativa. Fiz uma especialização também não reconhecida pelo MEC. E aplicando... Especialização em quê? Em fertilidade integrativa. Isso. E acabando aplicando esse conhecimento nas consultorias. Então, as consultorias, né, que os casais me buscavam para uma orientação familiar, uma orientação na fertilidade, as jovens também, iam muito além do que uma instrução de um método. Né? Era um diálogo, uma partilha, um direcionamento. E foi aí que eu comecei a mergulhar cada vez mais. Me apaixonei, se eu achei que eu não ia gostar, nunca pensei, e me apaixonei muito pela área, né, de saúde da mulher. É muito bom ver as mulheres, elas resgatando o conhecimento que foram roubados, né? Porque uma jovem, por exemplo, que entra na puberdade, ela não é bem orientada, né? E muito menos sobre a sexualidade, os jovens, né? Então, os casais em si. Então, foi uma área que eu caí de paraquedas e não penso em sair. Mas também não pensei na terapia intensiva, estou aí no meio dos dois, porque eu gosto muito das duas áreas. E diante dessa visão católica e dessa criação católica que vocês tiveram, como foi a relação com a busca pelo interesse pela saúde da mulher e o meio que a sociedade atualmente vive de correlacionar o planejamento familiar com contracepção?
Então, eu faço medicina e desde a faculdade eu sinto isso, que é nos apresentado essa forte correlação a métodos contraceptivos. Como vocês buscaram, diante desse meio envolvido em relação a querer aprender mais sobre a saúde da mulher, e como vocês buscaram entender sobre isso correlacionando com a visão católica? Então, a maioria das pessoas, a gente não escuta, né? A gente não aprende na faculdade sobre métodos naturais. O que a gente aprende é essa mentalidade mais contraceptiva mesmo. Então, eu não tinha tanto acesso, né? Então, à medida que você vai crescendo na fé, às vezes a gente, infelizmente, também não escuta isso muito nas catequeses, né? Na igreja. Então, é algo que assim, não vem tão fácil esse conhecimento, né? Sim. Às vezes, aí você tem que buscar um pouquinho, né? Para poder ser apresentado e se aprofundar mais. Então, no início, eu não tinha esse conhecimento. Não sabia que os contraceptivos seriam o pecado, né? Se a prescrição dos contraceptivos também, né, estaria ali participando do pecado. Então, não tinha esse conhecimento. Foi um processo. Iniciei a residência também um pouco alheia. Tinha uma noção assim, eu sei que a contracepção é pecado. Então, assim, eu sei que na minha vida não vou fazer essa escolha. Mas não tinha noção da participação ali, como médica, né? Então, fui levando ali aquele início de residência, né? Ali, normal, né? E aí, depois, né, eu peguei a pandemia na época da residência, a gente ficou um tempo muito fechado, e acabou aumentando muito as redes sociais, né? Ali, as postagens de outros colegas. E aí, foi quando eu fui vendo e me atentando, eu disse, tem alguma coisa aqui que eu não estou fazendo certo. E aí, fui buscar mais. E aí, eu percebi, né, que realmente eu precisava de alternativas para poder trabalhar ali com minhas pacientes e não ferir minha fé, né? Porque a gente é católico completamente, né? Eu não posso ser católica da porta do consultório para fora, né? Ali dentro também, diante da paciente, eu continuo sendo eu, né? Tenho ali a minha pessoa, né? O meu ser, né? Então, eu preciso de uma alternativa, né? Como é que eu vou ajudar essas pacientes? Porque a gente só aprende na faculdade todos os tratamentos para as pacientes, ali, para qualquer tipo de alteração ginecológica, o tratamento é o bloqueio do ciclo menstrual, né? Então, se a paciente sangra muito, para o tratamento anticoncepcional, se não sangra, tem ovário policístico, se tem muita cólica, enfim, qualquer tipo de queixa, a gente acaba sempre terminando ali naquela prescrição do anticoncepcional. Então, eu precisava buscar, né, outras alternativas. E aí eu comecei a buscar cursos, né? Acabei encontrando aí na medicina integrativa, que busca ali a causa ali das doenças de uma forma mais profunda, né? O tratamento ali da verdadeira causa. E aí fui encontrando um caminho para poder trabalhar sem ferir aos meus princípios, né? Então, foi mais ou menos isso, né? Então, não tinha sido apresentada, né? Foi esse despertar aí ao longo do tempo e essa busca aí de alternativas. Mas receber o conhecimento na faculdade e também dentro da própria igreja é bem difícil. Isso bem difícil. É um buraco que tem mesmo, né? Na formação católica, no meio católico, né? Não se fala dessas questões, não se fala, simplesmente não se fala e aí o povo não conhece. Isso. Eu e Renata, a gente é muito convidada para palestrar em cursos de noivos, né? E é a oportunidade que a gente tem de apresentar para essas novas famílias ali que estão sendo formadas sobre essa questão da fertilidade, né? Que eu acredito que muitos não têm essa oportunidade de receber essa informação, né? Sim. E eu acho interessante também o que Renata falou, que aos pouquinhos foi crescendo, né, esse desejo, aprofundando. E esse deve ser o mesmo movimento como profissional da saúde, de compreender a limitação também, né, daqueles que chegam, que são católicos, mas que estão desinformados muitas vezes porque não chegou a informação ainda. Então, a gente tem que ter um olhar também de misericórdia, né, para com esses, porque quando entramos na área de saúde da mulher, no caso, e também na área do matrimônio, a gente tem que pensar na dimensão do hoje
e do amanhã, né? Aquele casal que chega ali, que é acompanhado diante da sua realidade, né? Que aprendeu desde a infância que se eles quisessem espaçar uma gestação, eles tinham que ir para um método contraceptivo, que não compreende o que de fato é um pecado, que não compreende mesmo, eles, como nós fomos um dia, eles também, porque não é passado na paróquia, nos cursos de noivos. Então, muitas pessoas ainda são desinformadas. Então, quando vem, a gente precisa ter uma escutativa, né? E aos pouquinhos, com uma sementinha aí jogando ali naquele coração, né? E não colocar todas as informações ali de vez, né? Porque eles não vão absorver e não vão captar. E aos poucos você vai vendo mesmo a experiência de vida. Na minha faculdade, se falasse do método natural, era um tabu, né? Porque praticamente não pode, se você for utilizar, né? No caso, para nós católicos, entendemos de fato que é um motivo justo, se for utilizar, nem use, porque é falho, tem uma porcentagem enorme. Mas é interessante que eles não apresentam os artigos, assim como apresentam dos contraceptivos, né? Da eficácia, enfim, dos métodos naturais. E quais são os métodos naturais? Não só existe o método Billings e o Creighton, existem muitos métodos. O Sensiplan, outros métodos da temperatura, né? Que associam o muco cervical e temperatura. Então, são muitos métodos que cada vez mais vão se estudando. Claro que o método Billings e o Creighton, ele tem um embasamento científico maior, e quando você coloca mesmo para discutir isso com os outros profissionais, é como se fosse um susto, né? Tipo, eu acho que ela vive assim num planeta um pouco à parte, ou uma bolha, né? Porque isso é impossível. Porque eles não foram apresentados, eles não foram ensinados. Isso. Então, eu acho muito bonito, tanto na área do Creighton quanto do Billings, o tamanho, né, na verdade, da procura médica, né, que são os primeiros, de fato, a difundir, de fato, o conhecimento, né, da ciência, de pesquisar, de corresponder o que a igreja orienta, né, para os profissionais, buscar cada vez mais esse conhecimento e difundir mesmo para a sociedade, né, a possibilidade. Isso, falta apresentar para as pessoas, né? E acho que um dos objetivos dessa conversa é essa. Difundir esse conhecimento. Assim como um dia eu também fui apresentada através dos meios, né? Da internet, que isso possa chegar a outras pessoas, né? Possa tocar outras pessoas. Com certeza. Tem que querer conhecer, né? E antes, eu acho que é importante, porque a gente comenta disso tudo aqui, mas para ficar claro para quem está assistindo para a gente, antes da gente tratar dos métodos em si, entender o porquê de se buscar esses métodos, né? O porquê que uma pessoa não deveria se contentar simplesmente em usar os métodos artificiais que estão aí presentes. Eu queria que vocês comentassem um pouco disso, e partindo da nossa visão católica, para que fique claro para as pessoas que muitas vezes não têm acesso a essas informações, por que não utilizar esses métodos contraceptivos que a gente vê aí? O que a igreja fala acerca disso tudo? O que a igreja fala acerca da relação entre homem e mulher dentro de um matrimônio, da paternidade, dentro disso aí da maternidade, e como que se encaixa essa questão dessa busca por esses métodos naturais que seriam mais de acordo com essa nossa visão de fé. Eu queria que vocês falassem sobre isso, por favor. Eu sei que eu sei que é muita coisa. São muitas informações, né, a respeito. A visão da igreja, inicialmente, né, para a gente começar a entender, para chegar nos métodos naturais. A igreja, a gente sempre usa o termo paternidade responsável, a gente não usa planejamento familiar, né? Porque é diferente. Quando a gente fala planejamento familiar, a gente está pensando em algo que não é da vontade de Deus, né? Ali na questão mais da minha própria vontade, né? Ali não acreditar que os filhos são bênçãos, que são dons de Deus, né? Quando a gente pensa em paternidade responsável, já é o oposto, né? Ali o casal e a família, ela entregue, né? Ali confia na vontade de Deus, enxerga esses filhos como presentes, como dons, né? Como uma parte importante ali da família. Então, o primeiro ponto é esse, diferenciar, né? Paternidade responsável de planejamento familiar, por isso que a gente usa esse termo, né?
e essa visão dos filhos, né? Sim. Os filhos são presentes, né? Dons de Deus na vida ali da família. Então, por que a gente vai rejeitar um presente de Deus, né? E aí é que entra. Quando você fala isso, você pensa assim, então, se a família está ali exercendo a paternidade responsável, necessariamente ela vai ter muitos filhos, né? Tem que ser uma família numerosa para dizer que você, né, ali está ali cumprindo e exercendo a paternidade responsável, não, né? E aí é onde entra a questão da abertura à vida. Quiser falar alguma coisa? Isso, e também é interessante a gente conversar um pouco sobre isso, né? Essa dimensão da paternidade responsável, que não deveria ser algo difícil de compreender, né? Porque o próprio magistério da igreja deixa isso muito bem claro, né? A encíclica mesmo que a gente está aqui, a Humanae Vitae, do Papa Paulo VI, trata muito isso, e o Papa, ele descreveu assim, com uma simplicidade. A gente está falando de 1968, né? A gente está em 2024. E ele foi um profeta, né? As coisas que ele descreve nessa dimensão, não só da paternidade, mas em si. Acho que o primeiro objetivo, antes de a gente discutir sobre paternidade, é a dimensão do matrimônio, né? O matrimônio tem seus objetivos, né? Unitivo e procriativo, e a igreja pede para que isso não seja separado, né? Então, quando pensa em um método contraceptivo, a gente poda mesmo, né? A dimensão procriativa. Então, só rapidinho um comentário, isso que você falou. Então, que fique claro para todo mundo, o uso de métodos contraceptivos fere diretamente essa visão católica. Fere diretamente a visão católica do que é para ser um matrimônio. Então, é algo que vai contra a nossa fé. Isso é algo que fique bom, bem esclarecido para todo mundo. Isso, e vai de encontro, né, a esses termos que eu até ouvi, antes de ir para o podcast, estava ouvindo, e a pessoa pegou e falou: a igreja não é contra, né, a pílula, os contraceptivos. Os contraceptivos que é contra a vida, né? Exatamente. Porque a partir do momento que decidimos ir com aquela pessoa ao altar, contrair o sacramento do matrimônio, compreendemos que, a partir daquele momento, não existe uma nossa pertença individual de cada um, existe a pertença a Deus daquelas duas vidas que se unem em uma só carne. Então, quando interfere no meio, né, no ato conjugal, como contraceptivo, ele impede a geração, a procriação da vida. Por isso que, e a doutora Renata pode falar de uma maneira mais simples e mais direta, os métodos contraceptivos, a maioria, pílula, DIU, interfere diretamente na fecundação, né? Então, eles são abortos ocultos. Então, eles tem esse ponto importante também, né, da contracepção. Além de ferir essa dimensão aí do ato conjugal, que é a dimensão procriativa, ainda vai contra nossos princípios católicos, porque ele vai contra a vida, né? A gente diz que os métodos contraceptivos artificiais, os hormonais, né, e os DIUs, as pílulas e os DIUs, eles têm essa possibilidade, né, de favorecer abortos ocultos, né? E aí, para não ficar só a informação no ar, eu vou tentar explicar como é que seria esse mecanismo, né? As pílulas, elas agem no corpo da mulher de 3 formas para impedir uma gravidez. Então, a primeira forma é tentar impedir a ovulação. Então, esse mecanismo ali de impedir que a mulher libere o óvulo. Se fosse só isso, estava ok, né? Porque ela não ovulava, então não teria como engravidar. Só que tem um porém, esse mecanismo ele depende da quantidade de hormônio. Lá, quando as pílulas foram criadas, na década de 60, essa quantidade de hormônio era alta. Então, esse mecanismo ele era um dos principais. Só que as mulheres tinham muitos efeitos colaterais com essa quantidade alta de hormônio. Então, com o passar dos anos, a indústria foi reduzindo, né, a quantidade hormonal das pílulas para que a mulher tolerasse os efeitos colaterais dos hormônios artificiais. E aí, esse mecanismo é hormônio dependente. Então, se você reduz a quantidade de hormônio, você diminui a eficácia do mecanismo também. Então, ele não consegue bloquear todas as ovulações da mulher. E aí entra um outro mecanismo que é impedir de modificar o muco, né, o muco cervical, que é a secreção que é produzida no colo do útero, que impediria a passagem do espermatozoide. Mas o pensamento é o mesmo, ele também depende da dose, então se eu reduzo a dose ali hormonal, ele também não vai impedir 100% a passagem dos espermatozoides.
Então, ele não impede 100% a ovulação, essa mulher pode ovular nos ciclos, mesmo usando pílula. Esse espermatozoide não vai ser impedido 100% de passar ali, né, pelo canal cervical. Então, pode acontecer, sim, a fecundação. Quando acontece a fecundação, juntou ali a célula do óvulo com o espermatozoide e formou uma célula nova, né, uma nova vida, já tem uma alma. Então, um novo ser, né? E aí, qual é o caminho natural desse novo indivíduo, né, que foi criado? Então, o processo da nidação, que ela vai fixar no endométrio, que é a camada de dentro do útero, para que a gravidez evolua. E aí a pílula tem um efeito sobre esse endométrio, né? Ela deixa essa camada ali muito fina, né? Então, impede essa fixação do embrião na camada do útero. Então, isso após a formação da vida, e a gente impede ali o prosseguimento da gestação, a gente chama isso de aborto oculto, né? Não tem como mensurar em porcentagem quantas vezes acontece essa possibilidade ali do aborto oculto, com o uso dos métodos, mas não tem como negar esse mecanismo aí pós-fecundação, né? E, inclusive, está descrito nas bulas. É só a gente pegar a bula de qualquer contraceptivo e está lá escrito, né? A ação endometrial. Essa ação endometrial é pós-fecundação, né? Então, é uma ação que a gente pode chamar de um aborto oculto. Oculto porque a gente não vê, né? Às vezes acontece ali e ali continua o uso da pílula, tem algum sangramento estranho, e aí a gente não tem como saber. Então, além da questão do ato conjugal, ainda tem essa questão moral aí de respeito à vida, né? De possibilidade de aborto oculto. Mesmo que aconteça um aborto ali, né? Durante um tempo aí de uso de pílula, essa vida não é menos importante, né, do que se acontecesse com 10. Porque, às vezes, algumas pessoas falam, essa possibilidade é muito, assim, pode ser mais baixa, isso vai acontecer muito pouco, né? Mas... São vidas, né? São vidas, não importa, né? Se for 1 ou 10, ali foi seu filho, né, que não pôde se desenvolver, né? Então, é uma coisa importante que, às vezes, as pessoas não são apresentadas, né, e não sabem, e aí quando às vezes a gente esclarece, explica, a própria pessoa entende, não, eu quero não escolher esse método, né? Então, acho que a gente precisa apresentar para as pessoas, para que as pessoas possam conhecer e decidir, né, o que é que elas querem. Quem se interessar por esse tema, existe um livro, que é Abortos Ocultos e a Mentalidade Contraceptiva, do Marlon de Rosa. Ele é um livro muito bom, um livro totalmente científico, não fala nada da doutrina da Igreja Católica. Ele só fala dos mecanismos, né, e todo esse caminho aí de mudança de conceitos aí ao longo do tempo para que hoje não entendesse como aborto oculto, né, tem até uma mudança de conceito de gravidez, de aborto, né, ao longo do tempo. E aí isso tudo é meio que foi feito aí ao longo do tempo para que não tivesse um impacto aí tão grande, né, que as pessoas acabassem minimizando. Mas quem tiver interesse mais sobre esse tema, esse livro é bem interessante. E fala com as referências científicas, né? Eu acho que também é necessário ir também além disso, né? Nós que já acompanhamos muitos casais, vemos a destruição mesmo, né, do lar, daqueles que utilizam os contraceptivos, na dimensão unitiva também. Isso. Então, a fragilidade do matrimônio, onde a mulher, ela carrega, né, um grande fardo, né, um objetivo de espaçar, porque, inclusive, tem muitos católicos que não compreendem o anticoncepcional como... não sabem que é um pecado e que, de uma maneira até boa, uma intenção boa, né, porque tem um motivo justo, acaba utilizando, né, e acaba carregando esse fardo de tomar pílula, e o esposo não participa dessa dimensão, né? Dessa responsabilidade. Mulher, né? Então, e outro fator, a baixa da libido também, né? Isso. Muitas vezes, muitas mulheres acabam desenvolvendo problemas psicológicos também, decorrente do tempo que usa a pílula. Então, não é só uma dimensão da procriação, é a mais importante. Mas existe também, para aqueles que não são católicos, existem outras dimensões também. Saúde, da né? saúde mesmo da mulher. Pode citar alguns malefícios, assim, né, dos hormônios artificiais para a saúde da mulher, que já tem sido visto, né? Às vezes eu atendo pacientes que não são católicas, né, que buscam outros métodos, mas não na intenção por ser católica, mas pela questão de saúde mesmo. Não se adaptam àquela pílula, não toleram os efeitos colaterais, né? Muitas mulheres têm redução de libido, isso pode interferir ali no relacionamento conjugal,
altera ali a parte metabólica dessa mulher, a absorção de nutrientes, aumenta, né, descrito em bula também o aumento do risco de trombose, que pode ser algo grave também, né, comparando mulheres que usam e que não usam hormônios artificiais. O uso a longo prazo também favorece risco de aumento, né, de câncer de mama. Então, tem pontos da saúde da mulher também, que aí essas mulheres precisam ser alertadas, né? Que era que elas decidam, né? Se ela quer assumir esse risco e usar ou não. Ou, acho que o nosso papel é mostrar essa alternativa, né? Aí tem um estudo até interessante lá no livro da NAPRO, que o Dr. Hildreth, ele mostra a correlação do crescimento ali das pílulas contraceptivas desde do seu início e o número de divórcios, né? E ele sobe na mesma proporção, né? Então, assim, será que tem alguma relação, né? Será que isso não favoreceu, né? Esse aumento do divórcio, né? Essa pílula, essa mentalidade contraceptiva, essa liberdade, né? Com a pílula, né? Então, é algo que pode impactar muito as famílias, né? E essas mulheres, elas precisam conhecer outras alternativas, né? E aí, indo para os métodos naturais, aí tem esses benefícios, né? Como vocês perguntaram. Além da questão de espaçar uma gestação, o método natural ele não é um método contraceptivo. Ele pode ser usado para ajudar a conhecer esse corpo da mulher, então, para monitorizar a saúde reprodutiva dessa mulher e para ajudar a conceber também. E ele não interfere nas duas dimensões, unitiva e procriativa, né? Ele não interfere. O ato sexual, ele é íntegro. Então, assim, para quem se questionar, então será que isso não é, que nem você estava falando aqui antes, uma camisinha católica, por exemplo? Qual é? Então seria a diferença, assim, se a gente for pensar essencialmente assim, de, por exemplo, preservativos e pílulas anticoncepcionais para os métodos naturais, seria isso dele não afetar essas duas, não ferir essas duas dimensões. Isso mesmo. É isso? Isso, e entra também a questão da consciência, né? Eu acho que quando entra nesse debate sobre se é camisinha católica, e aí entra uma polarização, né? É camisinha católica, outro não é camisinha católica. Eu acho que eu gosto muito de buscar a verdade, sabe? Na raiz. Eu acho que as pessoas deveriam ser formadas na sua consciência. Primeiro, uma ajuda espiritual, né? Falo para cristãos, né? Não só católicos, mas cristãos, que buscam a verdade, que buscam corresponder à vontade de Deus. E segundo, compreender de fato a raiz, né? O porquê foi criado, né? Como foi criado esse método. Porque quando a gente fala sobre o método natural, o casal ele vai ter as relações nos períodos infecundos. Então, não existe, claro que sempre existe, né? E essa dimensão, o casal que faz o método natural, porque existe um motivo justo, a gente pode conversar já sobre isso, né? A dimensão da paternidade responsável, ele sempre está aberto à vida, porque Deus ele pode dar a vida a qualquer momento. Não é porque você... Claro, existe a parte científica do espaçar, o método de ovulação vírus maior que 99% de eficácia, comprovado cientificamente, mas a gente não controla a vida humana, porque a vida humana é um dom, é uma graça. Então, os métodos naturais, eles fazem com que o casal eles cresçam na intimidade e também eles compreendam o ritmo biológico. Então, ele não interfere, diferente dos contraceptivos, que eles interferem tanto no ato quanto no ritmo biológico. Livremente, conscientemente, a pessoa utiliza porque sabe o efeito, né? E no método natural não é. Livremente, conscientemente, eles compreendem como um todo, né? A mulher, o homem, a biologia, os ritmos biológicos, e porque eles pensam naquele momento, por um motivo de espaçar, eles se adequam àquela realidade. Então, imagine, não deve ser fácil para os casais que diante de um motivo precisa espaçar, porque no momento mais fértil, onde a libido da mulher está maior, é o momento que eles precisam se recolher, né? E intensificar o amor unitivo de outras maneiras. Isso, desenvolver a sexualidade além do físico, né? Além do carnal, né? Então, o casal ele é estimulado a exercer a sexualidade de uma forma mais ampla, né? Para viver esses períodos, né? Ali que precisa selecionar ali as relações conjugais de outra maneira, né?
Então, isso tem um crescimento ali na relação conjugal dos esposos. Que é a própria castidade matrimonial, né? Isso. Compreender o ritmo do outro, respeitar seus limites, que nós somos chamados, né? A viver nessa dimensão da castidade matrimonial. Então, para aqueles que, no momento, precisam utilizar um método natural, sempre tem que ter uma consciência reta, a busca pela verdade e uma direção espiritual. Na busca pela verdade, na oração, no pedido... Porque no mundo, né? Nós, que temos a vocação do matrimônio, somos suscetíveis a pensar muitas coisas que, embora sejam lícitas, mas não convém. Então, será que aquele casal mesmo, que é utilizar o método natural, em vista de si mesmo, do egoísmo, né? Eu quero ter uma vida cômoda, ou quero financeiramente crescer, ter profissão, não sei o quê, e aí se transforma em uma camisinha católica. Nesse sentido da consciência, não porque o método é uma camisinha católica, não, é um método comportamental, não fere a dimensão unitiva e procriativa, mas a consciência daquele que usa, assim como qualquer outra coisa que a gente faça na nossa vida. Por exemplo, existem vocações que a pessoa pode ir para aquela vocação com a intenção totalmente errônea, né? Errada, a consciência. Então, acho que é esse o ponto, a raiz, a consciência, né? Buscar sempre a verdade. E se caminhar na verdade, dificilmente vai sair dela, né? Isso. Então, os métodos naturais, eles vêm com essa ideia muito interessante, como foi abordada, de conhecimento, né, da saúde da própria mulher fisiologicamente. E Renata tocou em um ponto muito interessante, que é a questão da correlação com a consciência ao usar esses métodos naturais, e que eles são utilizados como uma forma de espaçamento natural, mas existem motivos, existem causas por trás. Então é muito importante esse casal ter essa relação de consciência ao utilizar isso e fazer com que esses métodos saiam dessa forma errônea de serem abordados como camisinha católica. Mas as formas de espaçamento natural vão muito além disso. Então existem motivos, existem causas que fazem com que aquele casal utilize esse método natural para espaçar de forma consciente, indo em um sentido da paternidade responsável, né? Isso, e assim, a gente vê na prática, né, a vivência dos casais, né, com o método, né, como é diferente, né, é a relação do esposo com a esposa, a vivência, né, acho que talvez tenha essa experiência um pouco maior, porque você acaba participando da instrução, né, sim. E aí, mas assim, é bem interessante ver como é diferente, né, ver aquele casal, né, a consciência ali da abertura para o recebimento dos filhos, né, não encarar como erros, né, a gente entende assim que os filhos, uma gravidez dentro do método natural nunca vai ser um erro, né, nunca vai ser algo ruim, né, porque aquele casal ele aprende e eles têm consciência dos dias férteis e dos dias inférteis, e eles fazem a escolha ali livre, né, entre eles, de utilizar ou não aquele dia. Então, se eles estão utilizando aquele dia sabendo que é um dia fértil, não vai ser um erro do método, vai ser uma escolha livre do casal, né? Então, o filho não é enxergado, não é visto, né, como um erro, como uma falha, né, como algo ruim do método. É bem interessante isso. E eu acho interessante também o que você colocou, né, dos motivos justos, porque essa temática, por incrível que pareça ser simples, e que existe o documento da igreja, ainda é uma temática muito polarizada, que se discute e que cada quem quer ter uma razão, né? E não vê de fato o real sentido, né? O que de fato o Papa Paulo VI quis mostrar. Antes dele abordar a paternidade responsável, páginas antes, ele fala sobre a dimensão do matrimônio, assim, né? Que tem que ser um amor fiel, plenamente humano, livre e fecundo. Então, quando se trata na paternidade responsável, esse casal, em diálogo, como você falou, né, em discernimento, eles percebem, como o Papa Paulo VI colocou muito bem, as dimensões dos motivos justos, que é o quê? Problemas sociais, psicológicos, biológicos, né? E que o casal, naquele momento, naquela realidade, eles podem se apoiar aos métodos naturais
que eu entre um parênteses, por exemplo, coito interrompido é um método natural. E a igreja é contra. Por quê? Porque ele interfere a mesma coisa na dimensão unitiva do casal, né, da procriação. Então, é um método natural. Então, não é todo um método natural. E mais, a igreja não recomenda um método natural. Então, eu sou católico, não vou utilizar a pílula no DIU, então vou utilizar o método natural, porque é mais fácil, vou conhecer, e ali a pessoa está se enganando. Então, a igreja, ela orienta que o casal dialogue, cresça nessa dimensão espiritual e, mediante os motivos justos, eles busquem, de fato, né, por um tempo temporário. Para quê? Para que eles revertam aquela situação, né? Então, se é uma questão econômica que eu não citei, o casal, naquele momento, estou com 2 filhos, por exemplo, e não estou conseguindo, né, exercer de fato a paternidade responsável. Naquele momento, então, o que é que eu vou fazer? Vou, né, tentar buscar me estruturar melhor, né, estudar para poder sempre ser generosos. Então, a igreja, ela sempre, antes também da paternidade, de se apoiar aos métodos naturais, a igreja faz um convite aos jovens, a vocação, que sejam sempre generosos diante da sua realidade, né? Então, seria muito fácil se o Papa, ele colocasse lá, toda família tem que ter um número de filhos, né? Olha, os motivos justos econômicos, Não existe essa lista, né? Não existe essa lista. Mas aqui, aquele que busca a verdade, que lê a encíclica, entende muito bem o que o Papa quis dizer, né? Inclusive, no final da encíclica, ele estimula, ele pede um apelo aos bispos, aos médicos, né, que ajudem de fato esses casais a se conhecer e, se tem um motivo justo, isso passar. Eu falo assim, pela minha experiência com o meu esposo, né, que está aqui ouvindo também, Samuel. Nós somos jovens e, durante o nosso percurso de namoro, de noivado, sempre foi um tema que a gente sempre conversou sobre isso, sobre a questão do casamento, né, da paternidade responsável, quando, em que momento a gente iria utilizar, por exemplo, né, em quais circunstâncias, porque eu sou instrutora, imagine, instrutora, e não utilizar o método. Então, só que, como a gente conversou do início, é uma caminhada, e a beleza do diálogo, já no namoro, sobre determinados temas que é importante, não termina no namoro, não termina no noivado, é sempre no matrimônio. Nós temos 7 meses de casado. Na lua de mel, a gente casamos aberto, então a gente decidiu, não vamos usar nada, né? Vamos viver a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a vontade de Deus, que pode ser com filhos e sem filhos. Então a gente tinha muito claro isso na nossa mente, que Deus poderia nos mandar logo, como poderia demorar, porque o real fundamento do matrimônio é o outro, né? Unir uma só carne, buscar a vida juntos, a verdade. E o fruto é o filho, né? E não primeiro o fruto para depois o esposo, por exemplo. Então, eu lembro que na nossa viagem, a gente entrou com o coração aberto à vida, sim, mas não é uma vida de fantasias. A gente também vai dialogando e vai vendo. Isso é importante também. Então, no noivado, na lua de mel, a gente ficou questionando. Mas a gente ouviu, porque ano passado teve um rei, até participou da Semana da Fertilidade Via Fecunda, que é uma semana que eu fiz ano passado. Convidei o padre José Eduardo, inclusive tem a live, né, gravada, não é aberta, é por link, porque eu decidi que é mais fácil para enviar os links para as pessoas, com permissão dele. Ele permitiu passar tudo. E ele falava assim que ele orientava os casais que estavam... Porque se o casal vive a castidade, por exemplo, busca, né, a vivência da castidade, quando casa, é uma dimensão totalmente diferente. É o conhecimento, é o morar junto, né? É o conhecer de fato ali as virtudes, as tendências. Então, ele orientava que pelo menos ali 6 meses, até 1 ano, que o casal utilizasse para espaçar em vista de um conhecimento. E essa foi a orientação dele. E isso inquietou muito o nosso coração. E retornou isso na lua de mel. E a gente ficou pensando, talvez 1 mês, vamos voltar para Aracaju, vamos utilizar um método por 1 mês, né?
E graças a Deus, Deus ele foi iluminando a nossa consciência. E tinha uma irmãzinha lá na Europa que foi divisor assim, de algo que conversou com a gente sobre a generosidade, né? E a gente começou a falar, nossa, olha, nós temos nossa profissão, recebemos nosso dinheiro, não temos casa, não temos carro, não temos nada assim luxuoso. A nossa casa, fomos construindo, até hoje a gente está construindo aos poucos, mas não tínhamos muitas coisas. Nossa, talvez isso também seja importante. E começou a botar essas questões, e ele fez, não, Deus nos dá tanto, por que a gente precisa ficar contando, né? Se Deus nos deu a capacidade da consciência de estudar, de ter mesmo que não seja algo efetivo, né? Mas a gente tem um meio de sustentar, então vamos viver, não vamos utilizar. Então foi assim que se deu, né? E logo Deus enviou nosso pequenininho e é fruto de fato não da nossa vontade, porque o filho não é um mérito, né? Então, assim como também nesse testemunho, no método natural, o filho também não é um mérito. A gente não tem como saber em que momento Deus vai enviar o dom da vida, né? Então, a gente tem que estar sempre aberto à vontade de Deus no diálogo. O casal, às vezes, começa a ir espaçando, depois percebe, nossa, também essa mesma dimensão, não vou utilizar. Eu já tive até um casal evangélico que me procurou, e aí a gente, como católico, tem que ter esse jogo de cintura, não se fechar também, né? Aqueles que nos procuram. Me procurou para poder espaçar, no caso, contraceber, eles não queriam filho de jeito nenhum, né? Falou, meu Deus, eles mandaram essa mensagem para mim, fiquei assustada. Rezei, pedi o Espírito Santo, me encontrei com eles, né? Online, tudo online. E aí foi conversando, eu sei que a gente começou às 9 horas da noite e foi terminar quase meia-noite, conversando, dialogando, porque vai muito além de apenas ensinar, é ouvir, porque aquele casal, primeiro, eles não têm um conhecimento, e segundo, pode ter raízes passadas, né, do meio familiar que foi inserido, né, de um pai ausente, que foi a dimensão dessa jovem, né, desses dois jovens. E eles foram ali, no primeiro encontro, teve choro, não sei o quê. Aí no terceiro encontro, aí foi que o coração se abriu mesmo, né? E aí eles decidiram, de fato, não vou utilizar mais o método. Vou buscar uma médica para saber, porque ela tinha síndrome de ovários policísticos, tudo. E aí, como tinha utilizado por 8 ou 10 anos o contraceptivo, e aí se abriram. E tem um ano eles tentando a gravidez. E não conseguiram. Então, para você ver as duas dimensões, não é apenas estar aberto, é a vontade de Deus, né? E acho que uma coisa importante também é a gente entender que é a consciência do casal, como a Renata falou, e esse discernimento é muito pessoal, para que uma família não use assim, o parâmetro de outra família como o seu, né? Isso não pode gerar um sofrimento, não é isso, né? A intenção não é essa. É que cada família olhe, faça o discernimento das suas necessidades e possibilidades daquele momento, né? Mas sempre de uma forma generosa, né? Ali, aberta ali à vontade de Deus, né? Entendendo que a vontade de Deus sempre é a melhor, né? Então, isso é importante também. Eu acho que esse discernimento, muitas vezes, ele é auxiliado quando você tem um sacerdote ali acompanhando, um sacerdote de confiança, um bom padre, que conheça a situação de vocês, que você saiba quem são vocês, pelo que vocês estão passando. Um padre que realmente siga, de fato, a doutrina da igreja e pode ir orientando. Isso é verdade. Isso. E também para aqueles que às vezes não encontram na sua paróquia, né? Porque pode ser a dimensão de muitos, né? Eu recebo muito nos atendimentos. Eu fui, né? Acabei usando a camisinha porque é um staff, assim, quem usa o método natural, que sai do contraceptivo e não, né? Quer utilizar o método natural porque tem um motivo justo e tem aquela insegurança, né? Teve um casal mesmo que de fato já era a segunda cesárea e tudo, e acabou caindo, é um pecado, mas cai, levanta, se confessa, né? E nessa confissão o padre disse que não era pecado. Veja, olha, é muito complicada essa situação, porque primeiro a gente precisa rezar por esse sacerdote, e segundo,
a gente não pode bater de frente com nenhum sacerdote. É ouvir, foi o que eu orientei para a pessoa. Olha, você já tem uma consciência, você sabe que é pecado. Não precisa ficar falando do padre, nem... não, calma. Reze por essa alma, porque é um sacerdote. E não siga essa orientação, né? Busque estudar tudo. Em um momento oportuno, se você tiver uma intimidade com esse sacerdote, talvez você pode ir mostrando com docilidade, né? Isso. Um ensinamento, a encíclica. Padre, você já sabe. Você, padre, eu li, estava procurando, repare. O senhor sabe disso. Padre, gostei tanto, mano. O que é que o senhor acha sobre isso? Porque também dentro da igreja tem os movimentos, né? Então a gente precisa também ter essa docilidade a respeito disso, de formar tudo. E é muito bonito ver a experiência de matrimônio, né? Eu já acompanhei muitos casais espalhados assim no Brasil, né? Muitos casais também que Renata manda, porque a gente tem essa parceria, né? Assim como a doutora Maristela encaminha muitas jovens também, porque o método natural não é só para, e Renata pode falar mais, para casais, mulheres. Eu acompanhei inclusive até Deus ele foi formando. Eu falei, minha filha, olha, seu gráfico tá assim, vá procurar a médica, porque para entender, e ela precisou fazer uma cirurgia e ela não tinha sintomas, né? Então, de pólipo. Então tem essas dimensões que era celibatária, inclusive. Então, tem essa dimensão que a mulher ela pode se conhecer. E é isso que eu trabalho também nos meus acompanhamentos, né? Porque eu comecei com a instrutora método Billings e fui para terapeuta, que acaba você englobando tudo. Não tem como você focar e esquecer da parte inteira da pessoa, né? Da pessoa humana. Então, trabalhar de fato aquela jovem, ela conhece como é seu corpo, né? Aquele sangramento de fato é um sangramento de menstruação, ela sabe os sinais, a relação do comportamento dela, né? E a relação com aquela fase do ciclo que ela está vivendo, quais são os alimentos, né? Naquela fase que ela pode melhorar o ânimo, porque tem fases do ciclo menstrual da mulher que não é porque a mulher quer, né? É porque às vezes ela se sente mais cansada, né? Outras vezes ela se sente com mais energia. Então ter esse conhecimento é muito bom para a jovem crescer no autoconhecimento e também ajudar na sua dimensão espiritual, né? Na sua dimensão social. Então é muito bom. Essa parte de monitorizar a saúde reprodutiva, né? Um dos benefícios do método natural. Por isso que ele não é um método contraceptivo puro, não é isso, né? Tem essas outras dimensões. Então a gente consegue, através ali das observações, são observações simples que a mulher faz, do marcador, que é do muco. Isso, quais são especificamente os métodos que vocês usam? Como que funciona cada um? A gente está falando aqui muito métodos naturais, mas os que são mais eficazes são os métodos baseados na observação do muco, né, do muco cervical, que é o método de ovulação Billings e o Creighton Model System, que são dois métodos que são baseados no muco, né? E essa mulher, ela aprende a fazer observações diárias desse muco e vai anotando no gráfico. E ela vai aprender a detalhar ali todinho o ciclo menstrual dela. Reconhecer todas as fases do ciclo, o dia de ovulação, né? Então, a gente tem ali nas mãos o detalhamento todinho do ciclo dela. E aí, para uma visão médica, a gente consegue identificar, fazer diagnósticos mais precoces de algumas alterações que talvez a gente só fosse diagnosticar mais para frente. Então, tem esse benefício aí também para a saúde da mulher, né? Às vezes a gente... Isso, Que é o método Creighton, né? E o método de ovulação Billings. Isso. Né? São dois métodos que trabalhamos. Eu sou instrutora só do método de ovulação Billings. Quem sabe no futuro Deus me dá a graça de avançar águas mais profundas. Mas a Renata, ela trabalha muito bem. E aqueles que quiserem conhecer também o Creighton, né? Existem instrutores também. Isso, do método Creighton. Que podem orientar. E eu acho, já que é o dom de Deus, né? O nome do podcast, né? Então tem muito a ver, né? Porque o filho, vida é dom de Deus. E a mulher, principalmente aqueles que são chamados a vocação ao matrimônio, no tempo do noivado, é um tempo de aprofundar nesse conhecimento. Não se deve ser um conhecimento
que se aconteceu, bem seja Deus, porque a pessoa só está ouvindo essa gravação agora. Mas o ideal é que já na fase ali do noivado, para finalidade de autoconhecimento, Já de um comece a acompanhamento aprender, médico, né? De saber ali fazer os seus exames, entender, né? Como é que é o mecanismo, tudo. Para que, de fato, quando eles precisarem, e se precisarem, ela já tem um conhecimento. E é até mais simples de aprender, É muito mais né? simples. Antes, né, do matrimônio. Para que essa mulher ela tenha ali mais segurança, né? Se ela tiver a necessidade de usar o método depois. Então, já fica a dica para as noivinhas. E até na vivência da castidade também, né? Isso. Porque ela se autoconhecendo, né? Ali no namoro e no noivado, ela conhece os momentos ali que deve evitar sair, de estar junto, né? Isso. Né? Então, é um autoconhecimento muito profundo. Os métodos naturais, né? Tanto o Billings quanto o Creighton, como o Sensiplan, como o da temperatura, o da tabelinha, apesar de ter um índice muito de falha, existem pessoas, né, que utilizam o método da tabelinha e que conseguem espaçar também uma gravidez. Não é baseado diferente do método Creighton e Billings, no muco cervical e nos marcadores biológicos da mulher. A mulher, na verdade, ela se coloca dentro de um potinho igual a todas, conforme o 14º dia É uma após a fórmula menstruação. matemática. É uma fórmula matemática, né? Só que o corpo da gente não é matemática, por isso que a taxa de falha é maior. Mas para quem tem aqueles ciclos muito regulares, acaba dando certo, né? A gente não aconselha para quem quer espaçar um motivo justo. Não é eficaz. São os métodos baseados no muco mesmo, né? E essas mulheres, elas podem usar os métodos Billings ou o método Creighton. E aí, às vezes fica a dúvida do qual a diferença, né? Se os dois são baseados no muco, o que é que modifica entre um e outro, né? O método Billings foi criado primeiro lá pelo Dr. Billings, né? Lá da Austrália, né? Melbourne. Em que época, mais ou menos? 1953. Isso, década de 50. Olha só. Ele era um neurologista. E aí um padre lá da época pediu ajuda Foi dele. catarinista. Porque os casais católicos estavam precisando espaçar e só tinha tabelinha, método, né, da temperatura, e os casais não conseguiam. E aí o Dr. Billings começou a estudar, muito estudioso, né? Começou a fazer E ainda ali as puxou a esposa, porque a esposa que é ginecologista, né? Que é Isso. Evelyn Billings. Inclusive, eles, né? Participaram da comissão de natalidade com João 23 na época. E foi crescendo, assim. Madre Teresa de Calcutá, junto com as irmãzinhas, tem relato dele, inclusive, que ajudou na difusão da Índia. Ela ensinava né? também, Ensinava também o método. Então, eu não vi, mas existem relatos, né, do Sempafan, do processo de canonização deles, né? Porque eles eram muito católicos e eles buscavam a verdade, né? E foi esse o principal desejo de John Billings e Evelyn Billings, de difundir, né? Para que muitas pessoas pudessem conhecer. E eu acho muito bonito, porque ele tem uma autobiografia que eu gosto sempre de ler, e ele coloca com muita espiritualidade, sabe? Ele não era um médico que via apenas ali, não. Ele colocava o sentido da verdade, né? Então, nos relatos com o encontro com Madre Teresa de Calcutá, né? Que ela pede para ele relata isso, que ele continue difundindo esse conhecimento, né? E muitos dos estudos que se tem no PubMed, né? Que vocês podem pesquisar, a maioria são de pessoas analfabetas, né? Pessoas que não têm estudo, pessoas pobres, né? E que mostrou a eficácia. Que não precisa ter um conhecimento, né? Assim, qualquer um pode utilizar. É acessível a qualquer mulher, né? E aí, voltando para a diferença, né? O método Billings foi criado primeiro, isso, o Dr. Billings, isso. Aí, na época da década de 60, o Papa Paulo VI divulgou essa encíclica, Humanae Vitae, e nessa encíclica tem o chamado ali no final aos homens da ciência, aos médicos. E aí, Dr. Hughes, que é o ginecologista lá dos Estados Unidos, foi tocado pela essa encíclica. Ele, fui chamado. E aí ele começa ele pega os estudos do Dr. Billings, né, lá do método que já tinha sido iniciados, né, e ele padroniza. Então, ele pega lá o método Billings e padroniza. As observações são mais padronizadas. E, a partir disso, ele consegue
ter uma aplicação médica, né, do método. Então, o Billings é um método excelente, né, mas a gente não consegue ter uma aplicação médica a partir do gráfico do Billings. E aí a grande diferença do método Billings para o método Creighton é essa, que a gente consegue usar aquelas informações, por ser padronizada, para aplicações dentro da saúde da mulher, da medicina, né, para diagnósticos e tratamentos, a partir do gráfico. Então, a grande diferença é essa, a aplicabilidade médica, mas para os casais que querem espaçar, né, a gestação, qualquer um dos dois, né, são muito bons, aí vai depender da adaptação a cada um, né, o método Billings é mais subjetivo, né, a questão mais das sensações, o método Creighton, ele é mais, por ser padronizado, então ele deixou mais objetivo, então ele vê característica do muco, cor, elasticidade. Então, tem essa diferença. Algumas mulheres se adaptam mais a um, outras se adaptam mais a outros. É bom que a gente consegue pegar aí um grande número de pessoas, né? Com os dois métodos. Mas, para ver se eu entendi, então, geralmente, para uma prática clínica, assim, médica, geralmente seria o Creighton, né? Se a mulher tem alguma questão de saúde se Creighton. For para aprender um, é melhor que faça o Creighton. Mas o Billings também, para a questão de se fosse espaçamento... Isso, muito bom também, excelente. E também para o viés, existem médicos que trabalham o método Billings, né? Sim, o método Billings também vai trazer algumas informações, mas os protocolos, né, que existem mesmo, né, ali, científicos que foram feitos pelo Dr. Hildreth são com Creighton. A gente não poderia aplicar ali no gráfico do Billings, mas de uma certa forma a gente consegue ver também algumas informações no método Billings, né? Sim, perfeito. Bom, eu acho que tem um tema que eu queria ainda tratar. Antes da gente encerrar, a gente está chegando no fim já. Mas eu queria que vocês tratassem um pouco também, algo que foi tocado aqui ao longo da entrevista algumas vezes, sobre como também que vocês poderiam, como é que se poderia fazer o uso desses métodos para uma questão, por exemplo, de um casal com infertilidade. Isso. Esse ponto é bem importante, infertilidade, porque a gente falou muito de abertura à vida, número de filhos, espaçamento, mas abertura à vida, como a Renata explicou bem aqui, também pode ser não receber nenhum filho, né? O filho não é um direito do casal, né? Então, o filho é vontade de Deus, então pode ser que não venha. E aí, como é que esse casal vai se comportar diante desse diagnóstico de infertilidade, né? Aí a gente pode entrar num ponto importante também, falando também para os casais católicos, né? Que a maioria dos casos é oferecida as técnicas de reprodução artificial, né? Fertilização in vitro, né? Inseminações. E isso também, do ponto de vista católico, não é lícito, né? E aí a gente volta para aquelas duas dimensões, né? Do ato conjugal, unitiva e procriativa. Aí nos métodos contraceptivos a gente tira a dimensão procriativa e nas técnicas de reprodução artificial a gente tira a outra dimensão, que é a dimensão unitiva. Então, não seria lícito, né? São técnicas ali não morais, né? Ali para a igreja, né? E fora toda a questão também da manipulação dos embriões, né? Que são as descarte, né? Vidas, descartes. Eu vi um dado, está acontecendo nesse momento, um congresso de médicos católicos em Fortaleza, e vi na estante o dado que eles estavam apresentando sobre as técnicas de reprodução artificial e no último número, né, de embriões congelados do Brasil, agora um dado do dia 14 de novembro, tem quase 500 mil embriões congelados no Brasil. Meu Deus. Isso é assustador. Uma cidade, né? Uma cidade populosa. Então é uma prática disseminada. Isso. Já, né? Sim. E aí, assim, pela visão católica, a gente enxerga isso, né? Tira essa dimensão unitiva do casal, tem essa questão da manipulação da vida, né? E a gente entra no tema do quanto a gente está dando de valor, né, àquela vida humana, né? Se a gente acha normal manipular esses embriões no laboratório, descartar esse embrião, isso, né, a gente tem que refletir sobre isso, qual é o valor que a gente está dando realmente à vida e se vale de tudo para, né, engravidar, para ser mãe, né? Até que ponto a gente precisa chegar para isso, né? Acho interessante isso que você colocou, porque Renata acaba encaminhando muitos pacientes assim para acompanhar na dimensão, né? E que ela tem um trabalho muito bom de muitos casais que chegam, de fato, que não conseguiam engravidar, às vezes por 2, 3, 4, ou até mais,
tempo que a mudança dos hábitos, né, o uso da napro, o uso de alguns artifícios faz com que aquele casal, de fato, de maneira natural, vê que ali não tem uma inviabilidade, né, daquela vida. Mas também existe a outra dimensão que, mesmo fazendo tudo isso, o casal tem que dormir, descansar, repousar na vontade de Deus, né? Sim. E não colocar como um peso. Eu ouvi uma vez de um casal que para mim foi uma flecha, assim. Eles já tinham 10 anos tentando engravidar, tudo. E assim, diálogo, não, por isso que é muito bom a terapia familiar, porque vê dimensões assim que a gente não consegue ver, que é os conflitos familiares, né? Como esse casal se relaciona, como é que entende de fato. E eles falaram que eles ainda não eram família, porque não tinham filhos. E eu fiquei assim, meu Deus, como a dimensão. E são super católicos, né? Então eu falei, não, vocês já são uma família, né? A família começa com o homem e com a mulher, mesmo que não venham os filhos. Existe a possibilidade da adoção, mas nem todos têm a vocação da adoção. E existe também a dimensão de acolher aqueles que Deus mandar, um vizinho, um primo, né? Aqueles que Deus vai mandando durante o caminho, que não precisa morar na mesma casa, não precisa, né? Mas que Deus, quantos casais que a gente encontra que tem um coração tão generoso, que você chega para pedir um conselho, né? Que você pede ali um socorro e aquela pessoa sempre está com o coração aberto, né? Então é isso que a igreja também fomenta quando fala sobre... A fecundidade além da maternidade, né? Da paternidade. E aí, a gente pode estar pensando assim, que a gente não vai ter nenhuma alternativa, né, para o casal católico, mas tem, que é a naprotecnologia, né? Que foi a partir dali dos estudos do Dr. Hildreth, né? A partir dos gráficos do método Creighton. Ele foi vendo padrões ali de alterações relacionadas a algum tipo de diagnósticos e foi aprofundando esses estudos. E hoje existe essa ciência médica que é a naprotecnologia. Foi fundada pelo Dr. Hildreth, é um médico, né, norte-americano, e tem as formações anuais, né, para os médicos para trabalhar com a naprotecnologia. Né? Já está na turma 47, já tem quase 50 anos aí de estudo, não é nada novo, né? É novo de novidade, porque às vezes a gente não conhece, mas já tem muito tempo de estudo, né? E aí, um dos pontos mais fortes da NAPRO é o tratamento de casais com infertilidade, né? E os estudos, né, foram feitos comparando os tratamentos da NAPRO com os tratamentos de reprodução artificial, mostram que o da NAPRO tem uma eficácia maior, inclusive, né? E com um custo mais baixo, né, do que das técnicas de reprodução artificial. Então, tem sim alternativa, né? Alguns tipos de diagnósticos a gente não consegue, né, tratar com fertilidade natural. Por exemplo, uma menopausa precoce, uma ausência completa ali dos espermatozoides. Isso a gente não consegue fazer de uma forma natural, né? Mas aí a NAPRO também entra, né, ali, como a gente tem uma escadinha ali dos tratamentos, a última é aconselhar o casal a abrir o coração para adoção, né? Para que ele... Então, esse nunca vai ter um final, né, assim, sem alternativa. A gente sempre vai ter ali algo a oferecer para aquele casal, né? Mesmo que essa possibilidade também de ser pais, né, pela adoção. Então, a NAPRO traz essa possibilidade, né, de que esses casais possam se tratar, né, para que possam gerar. E todos os tratamentos são feitos em cooperação com o ciclo. Então, nenhum tratamento da NAPRO é contra ali a fisiologia da mulher. Sempre é a favor da fisiologia, para que a gente possa consertar ali o que tiver errado, né, da fisiologia, e essa fertilidade ela possa melhorar. Então, basicamente isso, né? E tem muitos casais também que, por isso a importância, né, desde noivado, autoconhecimento, diálogo, porque tem muitos casais que nem necessita, de fato, de uma intervenção médica. Isso. Porque eu tive um casal mesmo que acompanhei eles em 28 dias. Isso tem uns 2 anos. E eles foram aconselhados, tinha feito 3 cirurgias de endometriose, tudo. Eles foram aconselhados pelo médico que se eles quisessem ter filhos jovens, eles iriam precisar ir para a FIV. E aí, uma pessoa indicou, parece que foi a cabeleireira na época, pediu para que me procurasse para poder entender o ciclo, tudo. E assim, eles chegaram com uma desesperança total. Foi difícil, porque a primeira coisa de um casal que está tentando o bebê, né, se abrir de fato a receber o dom que, quando Deus quiser,
a ansiedade, que bloqueia tudo, emocional. Às vezes aquela pessoa também vê muita coisa, aí já entra no matrimônio, que é filha a todo custo, né? Calma, minha gente, vai viver o matrimônio, né? Viver ali, deixa Deus no momento de Deus. Então, a ansiedade acaba atrapalhando tudo. E em 28 dias eles encontraram a janela que a gente chama de ápice, né? A janela para se abrir de fato, se Deus quiser enviar. E eles engravidaram. E assim, eles foram para mim dizendo que ia ser a última opção, que eles não iam fazer mais nada. E eles ficaram super surpresos, assim, que Deus abençoou eles. Então, às vezes o casal não conhece o seu ciclo e não entende que existe só um dia praticamente no ciclo para a concepção, né? O óvulo, quando ele é liberado, ele pode ser liberado até 48 horas, mas ele só sobrevive de 12 a 24 horas. Então, se eles compreendem ali a janela, isso acaba aumentando as chances. Não é uma certeza, porque a certeza é só Deus. Tem casais também que eu acompanho que sempre tem no período mais fértil e não engravida. Então, existe a investigação médica para entender. Mas tem outros que, de maneira, conhecendo o seu próprio corpo, na primeira tentativa, né, é o suficiente. Isso. Só o fato dele saber o período fértil, né, já aumenta as chances de engravidar, né? E aí, a partir disso, também a gente começa a fazer as investigações, né? A ANAPRA, ela aprofunda mais. Existe um diagnóstico na reprodução artificial que é infertilidade sem causa aparente, né? Eles têm esse diagnóstico. A gente da ANAPRA, a gente não riscou esse diagnóstico. Tem que ter causa. Existe uma causa, né? Se esse casal não está engravidando, alguma coisa ali está errada, né? Então, a gente precisa aprofundar, procurar. Isso. E aí, geralmente contra alguma coisa. E isso, a diferencial da ANAPRA, ele consegue ampliar esses diagnósticos, né? Então, a gente faz um perfil hormonal do ciclo menstrual de forma detalhada. O hormônio da mulher tem ali variações ao longo do mês, né? Então, não adianta eu fazer uma dosagem de hormônio ali no começo. Não vai me dizer nada dos outros dias. Então, eu faço, a partir do gráfico daquela mulher que ela observa com o muco, eu sei os dias melhores para coletar os exames, eu faço a curva hormonal. A gente vê se tem alguma deficiência. Às vezes, essas mulheres que chegam com esse diagnóstico de ISCA, que é a infertilidade sem causa aparente, quando a gente vai detalhar ali a curva hormonal dela, ela tem uma deficiência de progesterona, deficiência de estradiol. É como a gente vai corrigindo cooperativamente com o ciclo, ela consegue ter ovulações mais efetivas e engravida, né? Às vezes, deficiência do muco mesmo. Teve uma paciente recente que ela já tinha feito várias investigações, aí ela começou a fazer o método Creighton. Quando a gente viu o ciclo todo seco, não tinha um dia de muco. Não engravida também sem muco, né? O muco é essencial ali para a sobrevivência do espermatozoide. Então, o método dá muitos sinais para a gente, a mais do que o que a gente já sabe ali, né? Tradicionalmente, da investigação de fertilidade. Por isso que aumenta ali as possibilidades de engravidar. Então, é uma luz aí para esses casais, né? Que se depara com esse sintoma, né? Daí da infertilidade, né? Então, acho que a gente chega no fim. Estamos chegando no fim. Muito obrigado a vocês duas, tá, por terem vindo. Foi uma entrevista que eu acho que foi muito importante, tá? Eu falei com vocês antes, eu quero deixar claro que era um dos temas que eu mais queria discutir aqui nesse podcast, porque o trabalho que vocês fazem é muito bonito, tá? Nosso Senhor, Ele nos chama, né, a ser sal da terra e luz do mundo, e pode ter certeza que o trabalho de vocês são luz para trazer à tona coisas que as pessoas nunca iam imaginar. Então, essas alternativas que vocês oferecem para as pessoas é algo muito bacana e algo muito bonito. Então, muito obrigado, tá, por terem vindo. Eu queria que vocês dessem uma mensagenzinha de despedida, que vocês falassem alguma coisa para o pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo, deixassem a mensagem final e falassem também, caso alguém se interesse, onde que eles podem encontrar vocês. Eu quero agradecer pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema. E que eu digo para as mulheres que elas dêem essa oportunidade, né, de conhecer o seu corpo, né, desse autoconhecimento, porque nunca vai ser um conhecimento perdido, nunca vai ser um tempo perdido, só vai ter benefícios ali, né, tanto para a sua saúde física como para a sua saúde espiritual, né. E o contato, acho que Instagram, né? A gente vai deixar na descrição. Se quiser acompanhar, nós temos nosso Instagram. Eu queria agradecer, né, pelo convite. Acho que foi muito frutuoso, muito bom trilhar a verdade, né? Buscar a verdade juntos.
O homem não é bom que o homem busque a verdade e a vontade de Deus só, né? Sempre, de fato, com os irmãos, a gente vai buscando a luz. E a mensagem que eu queria deixar, assim, que todos os métodos, né, Creighton e o Billings, não tem uma eficácia se não existe o amor, né? A doutora Evelyn Billings fala muito isso. Então, de fato, é um caminho sem volta. Quem começa a utilizar, né, de fato, por um motivo justo, ou também as jovens que para se autoconhecer, é um caminho muito belo de autoconhecimento, porque enriquece a dignidade humana, né? Faz a gente se doar mais, né? Nos nossos meios, na nossa vida, compreender nossas dimensões. E não de me encontrar no @ né, Fertilidade Via Fecunda. No momento eu estou entrando em licença maternidade, minhas pacientes já sabem, já estão todas encaminhadas, já estou com saudade. Então eu precisei dar essa pausa porque é necessário, né? Eu cuidei de 4 anos de muita gente, agora eu preciso cuidar da minha família. Mas retornarei. Me perguntam logo, quando é que você vai retornar? Meu Deus, calma. Já deixei. E também não existe só Renata. Graças a Deus que eu não sou insubstituível. Existe o Sempaflam, né? Que no caso do Medovulação Billings, quem ficou interesse pode seguir também o @ do Sempaflam. Lá eles indicam, né, o instrutor melhor, próximo à sua localização. Aqui em Sergipe, estou suplicando e sempre motivo as minhas pacientes que já têm um tempo, que já estão velhinha na caminhada, que façam curso, porque a messe é grande e os operados são pequenos. Aqui em Sergipe, infelizmente, só tem eu, por enquanto, mas existem outros instrutores nas redondezas, né, Alagoas, aqui também na Bahia, que podem estar dando esse suporte, assim, nesse tempo que eu estarei afastada. Então é isso. Mais uma vez agradecendo a vocês por terem vindo. Eu acredito que sanou muitas dúvidas e possíveis questionamentos dos nossos ouvintes, das mulheres, o quanto é importante, principalmente, nos conhecermos a nossa saúde, né, nossa fisiologia. Então, muito obrigada a vocês. E eu queria também, se me permite, só terminar, instigar, né? Sigam, ativem um sininho, envie, compartilhe. Não, obrigado, agora eu gostei. Compartilhe. Nós não somos os donos da verdade, estamos buscando, e é importante que fique bem claro, né? É um tema muito robusto, é um tema moral, que quem tem mais, vamos ser sinceros, um padre, um sacerdote, né? Tem uma autoridade melhor para abordar sobre a paternidade responsável. A gente vai conhecendo, vai estudando, vai falando, mas nós estamos no caminho da busca pela verdade. Então, deixe os comentários se tiver alguma dúvida, né? Ou que se gostou, se não gostou. É importante, né? Viver a verdade e buscar a verdade juntos. Muito bem, isso aí. Pronto, então, pessoal, muito obrigado a todos que assistiram, que nos ouviram. Como a Renata falou, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, nos sigam. E, enfim, é isso. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau.